Olá pessoal, inicialmente eu pensei em fazer algumas aulas online para a gente conversar a respeito da construção de um trabalho de conclusão de curso do projeto de intervenção. Mas eu achei mais interessante de repente gravar uns vídeos para vocês poderem assistir quando puderem e também assistir mais de uma vez. Achei essa ideia mais interessante. Esses vídeos, portanto, eles são uma proposta de ajudar vocês na construção do trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque um projeto de intervenção, ele não é simplesmente escolher um tema, já pensar nos objetivos e na metodologia. Ele envolve uma construção mais refinada, um método, um passo a passo, com suas etapas. E é isso que a gente vai fazer nesses vídeos. Eles não substituem a leitura dos materiais do curso, mas eles podem ajudar assim, como uma introdução, como um primeiro bate-papo da gente a respeito de várias etapas da construção desse projeto de intervenção. É uma forma mais humana do que simplesmente a leitura fria dos textos. Então a gente praticamente vai ler junto, vai trabalhar junto esses assuntos, e eu espero de coração que isso te ajude a fazer esse projeto de intervenção, esse trabalho de conclusão de curso. É uma primeira versão, uma versão amadora, eu não sou profissional disso, portanto ela é sujeita a críticas, a elogios e a melhoramentos ao longo do tempo. Então você pode escrever nos comentários, vai ficar aqui no YouTube, comentários do que você achou, elogios e principalmente críticas que podem me auxiliar na melhoria da construção de próximas versões no futuro, ok? Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos trabalhar o início de tudo, o território e a saúde, fazer uma discussão a respeito disso, ok? O nosso grande referencial vai ser esse livrinho, módulo 7, abordagem comunitária. Ao lado dessa capa desse livrinho, você pode ver aqui um mapa da minha área de abrangência da minha equipe de saúde da família. Ele foi feito pelo pessoal da epidemiologia, quando eu estava fazendo meu mestrado. E aí já vem uma primeira grande mensagem. Quando a gente quer fazer uma coisa muito bem feita, e ela é um projeto grande, é muito importante a gente conseguir auxílio de outras pessoas. A gente não consegue realizar grandes feitos sozinhos. Então, se você puder, na sua região, na sua Secretaria de Saúde, busque pessoas para te auxiliarem. E também nunca deixe de ajudar quem te pede. É assim que a gente vai evoluindo, tanto pessoalmente, quanto em termos de uma comunidade. Nesse slide a gente pode ver as 3 unidades que tem nesse livro. O primeiro é diagnóstico de saúde da comunidade, o segundo é educação popular em saúde e trabalho intersetorial, e o terceiro é o grupos na atenção primária. Nós vamos trabalhar muito a questão do diagnóstico, porque para a gente fazer um projeto de intervenção, a gente precisa fazer um bom diagnóstico da comunidade. E aí tem um passo a passo bem interessante nesse diagnóstico de saúde da comunidade. A parte de educação popular em saúde e trabalho intersetorial também está muito bem escrita, está resumidinha, fácil de ler, e grupos de atenção primária é a mesma coisa. Se no caso você observar que no seu projeto de intervenção vai ter educação popular, trabalho intersetorial ou grupos de atenção primária, é recomendável que você volte nesse livro e leia isso, porque vai te ajudar muito. Está muito bem escrito, bem resumidinho, não perde tempo não, está muito bom. Então, como a gente estava falando, nós vamos trabalhar agora nesse vídeo especialmente a parte de território e saúde, territorialização, articulação com controle social e sistemas de georreferenciamento. Esse primeiro item aqui é o que nós vamos trabalhar agora nesse vídeo, ok? E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de territorialização é de onde que surgiu essa ideia, E aí a gente consegue ver aqui nesse mapa de Dawson, de 1920, um primeiro esboço de uma territorialização. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho a esse respeito, ok? Então aqui o que a gente vai começar é definindo o que é território. O mais banal que pareça ser, a território e tal, ele tem algumas coisas que são importantes, algumas ideias, grandes ideias que a gente tem que guardar quando a gente vai pensar em territorialização. Então, o termo território é de natureza interdisciplinar, utilizado e discutido em diversos campos do conhecimento, como a geografia, antropologia, sociologia, ciência política, ecologia e saúde. Além do componente relacionado à dimensão material do espaço físico delimitado, incorpora aspectos sociais, econômicos e culturais das populações que vivem nele. Pode ser pensado em diferentes escalas, como global, continental, regional, estadual,
da cidade, do bairro, da área descrita, da microárea e até da casa. Veja que é interessante pensar o território não apenas como espaço de terra onde as pessoas moram, mas com todos esses aspectos envolvidos. Eu trabalhei numa cidade que foi fazer a divisão das áreas de equipes de saúde da família, ali na Secretaria de Saúde, ali no ar-condicionado, bem longe da realidade local. E aí eles foram fazendo, né, utilizando distritos censitários, né? E eles dividiram uma área, mas eles não sabiam que aquela área tinha uma rodovia que atravessava ela e que de um lado tinha um grupo de traficantes rivais de um outro grupo de traficantes. Então as pessoas de uma comunidade não podiam frequentar a outra. Então você colocar um posto de saúde num local significava que as pessoas do outro local não poderiam acessar aquele local. Então você observa que território, para conhecer, você tem que estar ali vendo que como é que as pessoas vivem e como é que são as relações entre as pessoas, né? Isso é uma coisa bastante interessante, ok? Então, vamos ler isso aqui, né? Lembre-se, o território é relativamente homogêneo, resultado de uma produção histórica capaz de gerar uma identidade própria e de evidenciar os problemas e as necessidades sociais e de saúde, tá? Então, vocês guardaram, né? Existe uma coisa relativamente homogênea, mas para você conhecer, você tem que botar o pé ali e conversar com as pessoas, né? Com os informantes chaves, que a gente vai conversar daqui a pouquinho um pouco a respeito disso, ok? Então aqui nós voltamos ao relatório Dawson, né, de 1920, que mostra os centros de atenção primária, os centros secundários, né, centros de serviços domiciliares, suplementares, hospital-escola com faculdade de medicina. Em outras palavras, né, desde 1920 já se trabalha a questão da saúde comunitária em termos de uma forma regionalizada e hierarquizada com base no território. Aqui temos, né, na página 14 do livro Abordagem Comunitária, algumas formas de pensar os territórios, né? Por exemplo, território-distrito, né, consiste em distritos sanitários que funcionam como unidades operacional mínima do SUS, com todos os serviços de saúde nos 3 níveis de atenção, com base nas necessidades da população descrita. Deve ter base territorial delimitada geograficamente, que pode ser uma região do município, um município ou um conjunto de municípios. Território-área, abrangência de uma unidade de saúde, constitui a área de abrangência de uma unidade básica de saúde, UBS. Pode ser delimitada por metros ou quilômetros, hectares, posições de latitude e longitude, municípios, bairros ou ruas, levando em conta as barreiras físicas de acesso. Determina a corresponsabilização pela saúde entre a população e o serviço de atenção primária à saúde, né? O Brasil é muito grande, né? Então a Amazônia é de um jeito, o Sul é de um jeito. Então, na hora de definir essas coisas, é importante ver que pode ser até latitude e longitude para definir a território-área. Tem a microárea, né, que a gente conhece, os agentes comunitários trabalham nela, consiste na subdivisão do território-área delimitada conforme as condições socioeconômicas e sanitárias da população descrita. Busca concentrar grupos homogêneos para tornar mais eficiente a implementação de ações e vigilância em saúde, bem como o acompanhamento da melhoria de indicadores de saúde. E o território-moradia consiste no espaço de vida e moradia de uma família, onde são realizadas as intervenções das equipes da atenção primária à saúde. Deve-se considerar território-moradia desde uma casa completa até um quarto de madeira, tenda de plástico ou espaço físico ocupado por um indivíduo ou família, né? Eu já tive na minha área de abrangência um casal que invadiu um lote, né, e eles ficavam lá, era uma barraca, era extremamente precária a forma de vida deles, mas era a moradia deles, né, com uma situação de dignidade complicada, mas ali era a moradia deles. Eles até foram convidados a ir para o abrigo e tal, mas o abrigo era por sexo, então tinha um abrigo de homens e de mulheres, e o casal queria continuar junto. Então eles moravam nesse lote invadido, né, e tinham lá a sua barraca, e lá eles viviam. Também com base na organização territorial são formadas regiões de saúde. Para garantir os serviços, devem conter no mínimo ações, serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde, né? Então, os municípios às vezes são pequenos e não tem hospital. Então, eles vão se organizar para na região ter um hospital. E isso é uma região de saúde, ok? Então, pessoal, territorialização é muito disso que a gente está falando até agora, né? O SUS é baseado na atenção territorializada por meio de redes regionalizadas e com coordenação da atenção primária à saúde, né? A gente que coordena esse cuidado, a gente que demanda os serviços dos outros
das outras partes, né, dos outros serviços. O processo de trabalho nesse nível exige conhecimento apropriado do território e da população descrita. A gente tem que conhecer o território e tem que conhecer a população descrita, considerando sua dinâmica. Né? Eu falei um pouco da dinâmica, né? O pessoal que ia para São Paulo uma parte do ano, depois voltava, relações sociais, necessidades específicas, problemas de saúde e intersetoriais. Lembre-se, a identificação dos problemas de saúde na comunidade, bem como o acompanhamento da sua redução, depende de coleta sistemática de dados e análise das informações provenientes dos atendimentos na UBS, idas ao território e sistemas de informação. Então, a nossa percepção dos atendimentos que a gente faz, ele faz parte, ele nos ajuda nisso. Mas é mais do que isso. Né? A gente precisa de pessoas-chave, lideranças comunitárias, padre, pastor, professor, comerciante, né? Pessoas mais velhas da comunidade, são grandes informantes, né? Tudo isso para nos ajudar a compreender essa comunidade. E o processo de planejamento de projeto de intervenção necessita muito de informações onde ele será aplicado. Nesse slide aqui a gente vê uma coisa que frequentemente é ignorada, né? Que é o papel do controle social, né? O Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Local de Saúde, né? Muitas vezes é difícil ter, pelo menos na minha experiência, o Conselho Local de Saúde, mas ele pode ser muito interessante para nos ajudar, né? Informações da população daquela região que a gente trabalha. Identificação e articulação com lideranças comunitárias permite acesso a informações sobre as mudanças ocorridas nos territórios e na comunidade, que são dinâmicas e por vezes difíceis de serem acompanhadas no cotidiano de trabalho dos profissionais da PS. Isso tudo é relevante no processo de saúde e adoecimento. Então, a gente, muitas vezes, focado pelo trabalho e tal, a gente perde informações que são extremamente importantes. Né? Então, por isso é importante identificar e articular com os bons informantes da comunidade. Né? Às vezes, a gente tem problemas políticos e tal, mas, de qualquer forma, conhecer as lideranças e tal, isso é super importante nesse processo de conhecer o território, ok? O sistema de georreferenciamento é extremamente interessante e importante, né? Que é a utilização de a mapa da área de abrangência, né? Então, os mapas devem delimitar os limites dos territórios área e microárea, podendo também apresentar os territórios de moradia. Então, aqui você vê, né? Isso aqui foi feito pelo pessoal da epidemiologia do meu município para mim, da minha área de abrangência, e onde tinha, né, o território delimitado. E aqui eu posso colocar onde estão os hipertensos, os diabéticos e todas as coisas, né? O mapa ele pode ser físico, pode ser, a gente durante muito tempo trabalhou com isso, um mapa que ficava, e você ia lá e colocava taxinhas de cores diferentes e tal, marcando, né, onde tem hipertensão, onde tem diabético, onde tem, né, as coisas. Ou pode ser digital, como esse caso aí. Aí é bastante interessante você procurar, né, a sua Secretaria de Saúde e ver se tem disponibilidade deles te ajudarem, né, a fazer esse sistema de georreferenciamento, né. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido claro, né? A ideia dos vídeos são vídeos curtos e tal, uma introdução aos assuntos. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre o diagnóstico comunitário da saúde, que é uma etapa extremamente importante para fazer um projeto de intervenção, né? Então, assim, passo a passo a gente vai tornando a realização do TCC, embora trabalhosa, né? Dá um trabalhinho e tal, mas fácil de executar, né? Mais fácil do que antes. E é esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal que a gente tem quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso, que é importante. Isso daí a gente carrega para a vida, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.